Bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós analisamos a polarização, agora nós vamos ver como nós conseguimos calcular os circuitos a pequenos sinais direto do esquemático. Tá? Nós vamos facilitar muitos cálculos, principalmente quando os circuitos começarem a ir para um lado mais complexo. Vamos fazer então, por exemplo, o emissor comum. Como seria o emissor comum? Como que é o emissor comum? O emissor comum, nós tínhamos aqui o transistor e nós, por exemplo, deixávamos aqui o emissor no comum e uma resistência RC aqui para o VCC. Resistência RC para o VCC. E aqui nós colocávamos o nosso sinal, na base. Nós colocamos o sinal e também nós colocamos a nossa polarização, tensão de polarização da base, que precisa de uma polarização de tensão na base. Então vou ter aqui um sinal VI e um sinal VIzão, um sinal VIzinho. Aqui a minha resistência RC. Tá bom? Como nós podemos calcular de uma forma mais dinâmica? Nós podemos enxergar da seguinte maneira. Em vermelho, pequenos sinais. Em azul, grandes sinais. VI. Meu VI aqui vai gerar uma corrente aqui, GM vezes VI. Essa corrente GM vezes VI enxerga o paralelo de RC com a resistência vista daqui para baixo, ROzinho. Então a tensão de saída aqui vai ser VO é igual a GM vezes VI, que multiplica RC em paralelo com RO, mas essa corrente é negativa, porque se a corrente passa aqui, eu dou uma tensão positiva daqui para lá, de lá para cá, vai me dar um VO, que é menos GM vezes VI, que enxerga essa resistência. Se eu tenho VO, eu quero ganho de tensão, é só tirar VI. Então, meu ganho de tensão vai ser AV igual a menos GM vezes RC em paralelo com RO. Esse é o ganho de tensão. Tá? Então, sempre que nós vemos um circuito, nós vamos ver ele. Qual que é a corrente? A corrente passa aqui em cima, GM vezes VI. GM vezes VI enxerga o paralelo de RC com RO que estaria aqui. Aqui eu tenho um RO. Se eu for considerar, aqui eu tenho um RO. Então, o GM vezes VI enxerga o paralelo, ele é drenado de RC e RO. O menos GM vezes VI entra em RC em paralelo com RO. Então, GM vezes VI enxerga o paralelo dessas duas resistências. Como que seria se eu usar uma carga ativa? Para uma carga ativa no lugar de RC, como ficaria? Ficaria da seguinte maneira, eu vou ter aqui o meu emissor comum, que em vez de RC vai ter uma carga ativa. Como ativo, eu vou usar um transistor, outro Q, Q1 e Q2, por exemplo. Então, se eu uso um outro transistor, por exemplo, eu posso colocar outro transistor aqui, se ele for NPN, ele pode estar assim, por exemplo. Então, aqui eu vou ter um VCC, aqui eu vou drenar para referência, aqui vai ser a minha tensão de entrada VI. Então, eu vou ter aqui VIzão e VI, minha tensão de entrada. Para esse transistor pegar, ele precisa de uma polarização. Qual que é a polarização dele? Colocar um V-bias aqui. V-bias polariza esse transistor, ele está agindo com uma carga ativa aqui. Eu vou enxergar dele uma certa resistência. Mas, bom, como que nós podemos aqui, nesse caso, fazer o nosso modelo pequenos sinais? Nosso modelo pequenos sinais é em vermelho. Em vermelho, então, eu vou entrar um VI. Se eu entro um VI, qual que é a corrente que vai ser drenada aqui? Vai ser GM vezes VI. Minha corrente GM vezes VI enxerga o paralelo da resistência vista para cima, RO1, com a resistência vista para baixo, RO2, por exemplo. Tá? A resistência vista daqui para baixo, nós sabemos que é ROzinho, é a resistência aqui, ROzinho, daqui para o terra. A resistência enxergada aqui para baixo é ROzinho, nós sabemos. E a resistência vista daqui para cima, qual que seria? Olhando aqui, se eu vejo um transistor de seu emissor, é αRm. Então, eu vejo um transistor de seu emissor, é αRm. Por quê? Se nós tivermos o modelo aqui dele, modelo T, por exemplo, nós vamos ver que se eu enxergo uma resistência vista por aqui, a resistência de entrada, por exemplo, de base comum,
é alfa RM, daqui para referência. Se aqui está na referência, a minha entrada é aqui, por exemplo. Eu tenho aqui um RO, só que esse RO, se aqui é referência, essa fonte de corrente da referência para referência não desempenha nada. Então, basicamente, vai ser alfa RM em paralelo com o RO, que é alfa RM. A resistência de emissor é alfa RM. Então, se eu enxergo ali, qual seria a resistência enxergada? Aqui eu poderia falar RM em paralelo com RO, mas é alfa RM. Alfa RM é a resistência vista por aqui do emissor de um transistor. Aqui está na referência, aqui está na referência. AC, pessoal, V bias é 0, VCC é 0. AC, vermelho, eles são 0. Tá? Qual que é o ganho de tensão aqui, então? O ganho de tensão vai ser, se VO é GM vezes VI, que enxerga a resistência alfa RM em paralelo com a resistência RO, essa corrente é drenada dessas duas resistências, então a VO vai ser essa corrente vezes o paralelo dessas resistências. Dividido por VI vai ser o ganho de tensão, que é menos GM vezes alfa RM em paralelo com RO. Bom, aqui nós não aumentamos muito o ganho, certo? Alfa RM é muito baixo. Se eu vejo a minha resistência da minha fonte de corrente, como que seria? Como que eu faço um transistor atuar ali como uma fonte de corrente? Para o transistor atuar como uma fonte de corrente, o que eu vou ter é que a minha tensão VBE nele deve ser fixa. Então eu vou usar um NPN. Se eu uso um NPN, como ficaria? Se eu uso aqui um NPN, eu ponho uma tensão de polarização aqui, deve ser ajustada, e eu coloco aqui o meu mais VCC. E o transistor NPN ali. Esse transistor, se nós nos atentarmos, o VBE dele, ele é constante. Meu VBE é constante. Se o VBE é constante, a corrente de coletor drenada aqui, ela é constante. Ele atua como uma carga ativa para esse amplificador. Esse amplificador aqui enxerga uma fonte de corrente. Tá? Se ele enxerga uma fonte de corrente, a minha resistência vista da minha fonte de corrente provavelmente vai ser uma alta resistência. Porque sempre uma fonte de corrente, ela vai ser modelada por uma fonte de corrente ideal em paralelo com uma resistência da fonte de corrente. Então a resistência vista por aqui, para uma fonte de corrente ser fonte de corrente, essa resistência deve ser muito alta. Se fosse fonte de tensão, seria baixa. Então aqui eu atuo, VBE constante, atuo como uma fonte de corrente. Eu atuo como uma fonte de corrente para esse amplificador que vai enxergá-lo ali. Aqui eu vou considerar então a entrada do meu VI, como eu posso calcular as coisas. Se eu considerar aqui o meu VI como entrada, o que eu posso fazer? Se eu considerar aqui o meu VI como entrada, o que ele enxerga? Lembrando que aqui o meu VBE é constante por isso fonte de corrente. VBE é constante, fonte de corrente. O meu VI aqui de entrada vai gerar uma corrente aqui, GM vezes VI. Vou enxergar com a minha corrente GM vezes VI o paralelo do que está em cima, que é um RO1, com o paralelo do que está embaixo, que é o ROzinho. ROzinho. Então, ROzinho paralelo com RO1. O que é RO1? Resistência vista por aqui. A resistência vista do coletor de um transistor. Aqui constante, aqui é zero. Tensão a pequenos sinais, aqui é zero a pequenos sinais. Então a resistência que eu vejo do coletor com transistor zerando as outras resistências é a resistência RO, vista do coletor RO. Nós temos o nosso modelo, nós já vimos que ela é RO. Então, vindo por aqui, esse é RO1, não é RO1, esse RO1 é igual a um ROzinho. Ah, então é igual o ROzinho e ROzinho. ROzinho para o transistor tipo N, ROzinho para o transistor tipo P. Eles não são tão iguais. Então o que vai acontecer? Qual que é o ganho de tensão? O ganho de tensão aqui
ele vai ser igual a essa corrente, enxergo paralela, mas ela é drenada dessas resistências, então o ganho de tensão calculado aqui vai ser menos essa corrente vezes essa resistência. Então, meu ganho de tensão ali vai ser menos Gm vezes ROP em paralelo com RON. RON em paralelo com ROP. RON e ROP. Quais são os valores normais aí? Para 1 mA eu tenho 40 milisiemens. Eu posso ter aqui, para um VA de 100, por exemplo, resistência de saída é igual a VA sobre corrente de coletor, 100 sobre 1 mA. 1 mA vai me dar aqui 100K. Se eu tenho aqui, normalmente 100K aqui, eu posso ter aproximadamente RLP, pode ser uns 50K, por exemplo. Então, se eu tenho aqui 100K de RON, 50K de RLP, vai me dar um ganho de aproximadamente 1.300 e alguma coisa. Então, o ganho de tensão fica muito alto porque é a fonte cargativa. Ótimo, então eu tenho circuitos com alto ganho de tensão, mas ele é muito dependente dos parâmetros do transistor. Então, apesar de possuir um alto ganho de tensão, ele depende dos parâmetros do transistor. Como eu deixo o meu emissor comum mais dependente de parâmetros de projeto e menos dependente de parâmetros do transistor? Degeneração de emissor. Eu vou adicionar um resistor no emissor do meu circuito ou no terminal 1 do meu circuito. Emissor ou na fonte. Se eu degenerar meu emissor, degenerando meu emissor, eu vou ter um RE aqui e um RC aqui para o meu VCC. Aqui o VCC. Então, quando eu tenho a degeneração de emissor, como que eu calculo? Para fazer o cálculo direto do meu esquemático, eu vou ter aqui VI, modelo pequenos sinais. O cálculo a pequenos sinais vai ter aqui VI, quais vão ser as outras tensões? Bom, aqui eu tenho 0, aqui é 0. E qual que é a corrente aqui? A corrente aqui é Gm vezes Vπ, mas não é interessante para calcular nesse circuito. Nós vamos calcular através de uma outra corrente, que é a corrente que passa aqui. Se eu enxergar a corrente que passa aqui, qual que é a corrente que passa aqui? A corrente que passa aqui é VI, é essa tensão, VI, dividido pelas resistências dessa tensão até a referência, αRm mais RE. Por quê? Porque a minha tensão VI aqui, se eu lembrar do modelo T, ela é aplicada num αRm e um RE. A tensão sobre a resistência me dá a corrente. Para eu rebater a corrente daqui para lá, o que eu vou fazer é aplicar um alfa. A diferença da corrente de coletor com a corrente de emissor é um alfa. Então eu vou ter aqui que essa corrente aqui é alfa VI sobre αRm mais RE. Essa corrente aqui é alfa vezes a corrente de emissor RE. Tá? Então eu vou drenar essa corrente de RC vista de 0. Então se a corrente passar daqui para lá, vai me dar um mais VO, de lá para cá um menos VO. Então o meu ganho de tensão aqui desse circuito, AV, vai ser o quê? Meu ganho de tensão AV vai ser menos alfa que multiplica RC sobre αRm mais RE. Nós já vimos esse ganho. Esse ganho, para um circuito degenerado, qual que é o ganho? Total de resistência do coletor sobre total de resistência do emissor. Então, o ganho de tensão AV para um circuito degenerado vai ser total de resistência no coletor dividido por total de resistência vista do emissor. Total de resistência vista no coletor por total de resistência vista no emissor multiplicado por um termo alfa. Por emissor comum, ela é negativa, é inversor. Então, alfa vezes qual que é a resistência do coletor? RC. Qual que é a resistência do emissor? RE. Posso considerar um αRm aqui também.
Então, todas as vezes que nós temos um circuito, nós queremos fazer análise a pequenos sinais direto no meu esquemático. Se eu quero fazer análise a pequenos sinais direto no esquemático, se eu não tenho uma degeneração de emissor, se eu não tenho uma resistência aqui, eu vou fazer GM vezes VI, ou VP. Tá? Se eu tenho uma degeneração de emissor, como que eu vou fazer? Como que eu consigo calcular essa corrente? Se eu tenho a degeneração de emissor, o que eu vou calcular é a corrente aqui. Essa corrente aqui vai ser a tensão aplicada aqui entre esses terminais, por exemplo, VI, dividido por αRm mais RE. Não degenerado, calcula a corrente de cima, GM vezes VP. Degenerado, calcula a corrente de baixo, que é VI sobre αRm mais RE. Essa é a tensão por essa resistência. Para o base comum, nós temos que a minha entrada está aqui pela base. Eu preciso de uma certa... não, que aqui eu não preciso. A entrada está na minha base. Aqui eu tenho VI para referência. Aqui é VI. Aqui é VI e aqui é a tensão de polarização. Aqui eu vou escrever em vermelho depois, na verdade. Então aqui eu tenho VI e eu vou tirar a minha tensão de saída por meio de uma resistência vista aqui RC. VCC, resistência vista de RC, terminal de saída. Então eu preciso polarizar o transistor, por isso que eu aplico um V-bias e aqui é a minha tensão de entrada. Como que eu posso enxergar o meu circuito? Nós vimos que ele é muito parecido. A pequenos sinais, fazendo a nossa análise, como que ele é? O ganho aqui vai ser como? VI é aqui, nós temos uma tensão VI. Qual que é a corrente vista por aqui? Ela é GM vezes VP. VP é a tensão daqui para cá. Se de lá para cá é VI, de cá para lá é menos VI. Menos VI. A tensão VP aqui mudou. Então, o ganho de tensão vai ser igual a menos essa corrente que multiplica a resistência vista por aqui, que é RC. Então, menos a corrente menos GM vezes VI, que multiplica RC. Menos com menos mais, então ele é não inversor igual a GM vezes RC. Desculpa, não tem VI aqui. Isso aqui é VO. Isso aqui seria VO. Mas para o ganho, eu não tenho aqui o meu VI. Tá bom? Então, é semelhante ao base comum. E se eu tiver... Aqui eu considero que eu não tenho uma resistência de entrada RI aqui dessa fonte. Se essa fonte tem uma resistência considerável, eu vou ter um outro circuito parecido, em que eu vou ter... Como que vai ser o meu circuito? Se eu tenho uma resistência aqui considerável, o que eu vou fazer? Considerando uma resistência aqui, da minha fonte, eu vou ter que uma resistência de entrada da fonte mais a fonte. Então, vou ter aqui a minha fonte VI e a minha resistência RI, resistência da fonte RI. Se eu tenho uma resistência aqui RI, como que era a tensão aplicada para o meu emissor comum? Para o emissor comum, eu tinha uma tensão daqui para cá, uma referência, se eu tivesse uma RE, uma tensão aqui seria do emissor comum, com degeneração. De lá para cá, já que aqui é zero, AC aqui é zero, eu tenho o meu base comum, considerando o meu RE. Então, a tensão é a mesma, só que oposto. Nós esperamos que é total de resistência no coletor por total de resistência no emissor. Então, se eu for ver por esse lado, meu ganho de tensão AV é total de resistência do coletor dividido por total de resistência do emissor, multiplicado por um alfa, sem o menos, ele é não inversor, sem o menos. Vamos calcular aqui do circuito sem fazer essa analogia.
ele é não inversor, mas sem fazer essa analogia, como nós vamos calcular do circuito? Se eu tenho uma resistência aqui no emissor, não é tão fácil fazer GM vezes VP, a corrente aqui vista por cima. Se nós não vamos fazer a corrente por cima, vamos fazer a corrente por baixo, porque eu tenho resistência aqui. Então a corrente vista por aqui, ela vai ser tensão pelas resistências, que vai ser a minha tensão VI seria daqui para cá. No caso de lá para cá, vai ser menos VI. Menos VI menos VI, que multiplica as resistências vistas por aqui, que é αRm dividido, né? αRm mais RE. O meu RE aqui é RI. Daqui espelhado para cá, eu tenho um fator alfa, um fator aqui do coletor para emissor. Então aqui seria menos alfa VI dividido por ArM mais RI. Essa corrente enxerga RC. Se eu enxergo RC, eu vou ter a minha tensão aqui na saída VO vai ser igual a menos essa corrente vezes RC, menos essa corrente vai ser alfa VI sobre αRm mais RI, que multiplica RC. O ganho de tensão, portanto, vai ser, se eu fizer o ganho de tensão desse circuito, ele vai me dar um ganho de tensão AV igual a αRC por αRm mais RI, igual do emissor comum degenerado. Mas a tensão aqui faz ele ser não inversor. Faltou o coletor comum. Como que é o coletor comum? Bom, o coletor comum, para o coletor comum, eu coloco a entrada na base e eu vou tirar a entrada no emissor, não mais no coletor. Então eu vou tirar a entrada aqui no emissor. Para eu tirar meu VO daqui, eu preciso de uma resistência RE, senão eu não consigo. Então a resistência RE vai me dar a tensão, a saída VO. Aqui eu posso colocar VCC. Não vou drenar nenhuma tensão daqui. Aqui a minha entrada VI. A minha entrada de tensão está aqui. Eu preciso de uma tensão de polarização também. Então aqui eu tenho meu VI, aqui eu tenho meu VIzinho. Tá. Se eu fizer o coletor comum, como que ele seria? Para o meu coletor comum, como que seria? Se eu tenho resistência no emissor, não é a corrente de cima, é a corrente de baixo. A corrente de baixo, ela vai ser VI dividido por αRm, resistência aqui, mais mais RE. Meu ganho de tensão vai ser essa corrente RE sobre αRm mais RE. Quase 1. αRm é muito pequeno, ele é próximo de 1. Se é próximo de 1, eu não tenho ganho nesse circuito e ele funciona como buffer. Por quê? Resistência de entrada e resistência de saída. Mas como são as resistências de entrada e resistência de saída desse circuito? Bom, para eu olhar a resistência de entrada vista por aqui. RI, lei da reflexão. Lei da reflexão. Como que é essa lei? Nós podemos enxergar uma resistência no emissor vista da base, uma resistência da base vista no emissor. Como que seria? Ora, para o modelo π, eu tenho esse circuito em que aqui é Rπ e aqui é uma certa corrente. Já para o modelo T, nós vamos ter aqui uma fonte de corrente e uma resistência αRm. Onde está a tensão VBE? A tensão VBE está aqui. É a tensão aplicada aqui nesses terminais. A tensão VBE está aqui. Ora, se aqui a tensão VBE da base é vista da base para o emissor, aqui é a base, aqui é o emissor, se a tensão aplicada nos mesmos terminais, por que aqui é Rp, por que aqui é αRm? Aqui é Rp e aqui é αRm. Por quê? Se a tensão é igual, por que a resistência é distinta?
por conta da corrente que passa. Essa corrente aqui, quem passa é IB. Essa corrente aqui, quem passa por ela é IE. IE é diferente de IB. Beta mais 1 diferente. Por quê? Se aqui é beta e B, a corrente de coletor é beta e B, a corrente de base é IB, a corrente de coletor é beta e B. Somadas é beta e B mais 1 IB, beta mais 1 IB, corrente de emissor. Tá? Então, beta mais 1 IB. Então, é beta mais 1 vezes distinta. Se eu tenho que U é igual a R vezes I, e eu tenho uma mesma tensão, se eu transferir a corrente aqui, dividindo aqui a tensão, eu vou ter uma resistência. Se aqui é beta mais 1 vezes maior, essa corrente é beta mais 1 vezes maior, a minha resistência é beta mais 1 vezes menor. Se a minha corrente aqui, ela é beta mais 1 vezes menor, ou seja, beta mais 1 está dividindo a minha corrente ali, a resistência vai ser beta mais 1 vezes maior. Portanto, se eu enxergo uma resistência vista aqui, da base, por exemplo, eu tenho a resistência da base, eu tenho uma certa tensão aplicada aqui. E aqui é a referência. Ou aqui é uma tensão. Aqui é uma resistência também. O que eu enxergo? RB, RE. Se eu quero enxergar essa resistência, por exemplo, qual que é a resistência vista por aqui? A resistência vista por aqui, aqui seria a referência. Qual que seria a resistência vista por aqui? Resistência vista por aqui, se eu desconsiderar o RO, a resistência vista por aqui vai ser algo relacionado ao alfa-RM, mais algo relacionado a RB para a referência. A resistência vista por aqui vai ser alfa-RM, que está vendo a mesma corrente elétrica, passa por aqui, alfa-RM, mais a resistência vista por aqui. Mais a resistência vista por aqui passa por outra corrente, que vai ser RB sobre beta mais 1. Sempre que eu quero espelhar a minha resistência da base para o emissor, divido por beta mais 1. Do emissor para a base, multiplico por beta mais 1. Tá? Beta mais 1 é beta. Se eu quero a resistência vista por aqui, a minha resistência vista por aqui vai ser RB, que ela já está no caminho aqui, mais beta mais 1, que multiplica alfa-RM mais RE. Em geral, é só RE. Então, é beta-RE. A resistência vista por aqui é RB mais beta-RE. Tá? A resistência vista por aqui é RB mais beta-RE. Então, a resistência RI vista por aqui, aqui passa uma corrente beta mais 1 vezes menor. Então, a resistência é beta mais 1 vezes maior. Beta mais 1, que multiplica alfa-RM mais RE. Resistência de entrada é alta porque RE é feito alto. A resistência de saída do circuito é a resistência vista por aqui, que é RE em paralelo com o que eu vejo por cima. O que eu vejo aqui por cima, então a resistência vista por aqui, a resistência de 1 VO vista por aqui, vai ser a resistência RO1 vista por cima, em paralelo com a resistência RE vista por baixo. RO1, que é a resistência vista por aqui, vai ser alfa-RM. RO1 vai ser igual a alfa-RM, não, considerando que eu não tenho resistência aqui é a referência. O que eu vejo aqui é alfa-RM em paralelo com RE. Então, alfa-RM em paralelo com RE é alfa-RM. Então, RO é igual a alfa-RM, aproximadamente. Alta resistência de entrada, baixa resistência de saída. Como seria para o MOS? Bom, para o MOS seria só fazer alfa igual a 1. Vamos ver. Para o MOS, considerando o MOSFET, nós vamos tomar 3 cuidados. O alfa do MOSFET é igual a 1. Né? Se o alfa do MOSFET é igual a 1, ele não tem beta.
a corrente no terminal 2 é igual à corrente no terminal 1, ou seja, a corrente no dreno é igual à corrente na fonte. E outra coisa, no MOS nós temos efeito de corpo. Efeito de corpo. Bom, como nós temos para o MOSFET? O MOSFET, por exemplo, nós temos aqui um exemplo do emissor comum degenerado, fonte comum degenerado no caso. No fonte comum degenerado nós temos a saída pega aqui de RD para VDD, RD, e nós temos uma resistência de fonte fazendo degeneração. RS, resistência de fonte, aqui nós temos VI. Desenvolvendo o modelo a pequenos sinais, nós temos que o meu VI de entrada aqui, ele vai ocasionar uma corrente vista por baixo, é melhor de se calcular, que é a corrente VI, dividida sobre RM mais RS. Aqui eu não tenho o termo alfa. E a mesma corrente que está embaixo, ela é rebatida em cima. Meu alfa é igual a 1. Então, VI sobre RM mais RS, é a corrente que passa por aqui. A tensão aqui é menos essa corrente vezes essa resistência, que vai me dar um ganho de tensão quando eu divido tudo por VI. Então, o meu ganho de tensão, AV, vai ser VO sobre VI. VO é menos essa corrente vezes essa resistência. Sobre VI, então vai dar 1 sobre RM mais RS, que multiplica RD. Normalmente, para se considerar o efeito de corpo, nós multiplicamos RS por um fator, por um termo 1 mais Q. O único caso em que eu não multiplico RS por 1 mais Q para ser o fator de correção pelo efeito de corpo é o caso do base comum. Se eu tenho base comum, como que ele seria? Como que ele é? O base comum, eu vou ter a minha entrada aqui pelo emissor e a minha saída pelo dreno. Perdão, eu entro pela fonte e saio pelo dreno. Eu tenho RD no dreno e VDD aqui alimentando o circuito. O que eu vou ter aqui? Esse é o meu VI. Se eu tenho isso, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que aqui a tensão de entrada AC, o que eu tenho aqui em VGS, o meu VGS AC, ele vai ser menos VI. A tensão aqui é menos VI. O que eu vou ter aqui? É uma fonte de corrente GM vezes menos VI. GM vezes menos VI sendo drenado de RD. Então, menos essa corrente vezes RD vai me dar o VO. O VO vai ser igual a menos essa corrente, que é menos GM vezes VI, que multiplica RD. Portanto, o meu ganho, nós vamos ter que o ganho de tensão aqui vai ser não inversor, GM vezes RD. Mas o que nós temos aqui? Normalmente o fator de correção está aqui. Nesse caso, o fator de correção multiplica RD. Então, nesse caso, é o único caso em que o meu fator de correção dos nossos circuitos base vai ser multiplicado aqui, 1 mais Q. O que significa isso? Ele aumenta o ganho. Assim como eu tenho a polarização de circuitos com BJT, eu também tenho a polarização de circuito discreto para o MOS. Polarização discreta para o MOSFET. A polarização discreta para o MOS, ele muda pouquinhas coisas, mas é bom considerar. Eu vou sair aqui de VDD, vou ter uma resistência agora de, não mais de base, mas de porta. Eu vou ter aqui o meu transistor MOSFET. O transistor MOSFET eu vou tirar aqui por uma resistência RD e uma resistência RS. Então eu tenho aqui RS, eu vou ter aqui resistência de base 1, resistência de base 2, assim como a resistência de dreno e a resistência de fonte. Da mesma maneira, eu vou considerar aqui a referência e aqui o VDD.
O meu VDD eu preciso saber qual que é. Então eu preciso de algumas informações. Qual que é o VDD? Qual que é a corrente de dreno que eu vou operar? Por exemplo, VDD 12 volts. Corrente de dreno, por exemplo, 1 mA. Outra coisa, nós precisamos saber VT do transistor. VT, por exemplo, VT de 1 volt, por exemplo. Nós fazemos um exemplo. Mas o que nós precisamos diferente no MOSFET é a constante μN, capacitância do óxido sobre 2, W sobre L. Eu preciso saber esse termo para calcular alguns parâmetros. Então eu vou colocar aqui, vou calcular. Tendo aqui, por exemplo, como 1 mA por volt ao quadrado. 1 mA por volt ao quadrado. Então eu tenho 1 mA por volt ao quadrado. Bom, nós vamos chutar uma tensão inicial aqui em RS. Chutando uma tensão inicial, por exemplo, eu vou chutar uma tensão aqui inicial de 2 volts, uma queda de 2 volts aqui em RS. Se eu tenho 1 mA dando uma queda de tensão de 2 volts aqui em RS, o meu RS vai ser 2K. Tenho que ter 2K aqui para passar 1 mA e me dar uma queda de tensão de 2 volts. 2K é o meu RS, achamos o RS. 2K. O que eu tenho aqui? A minha tensão VGS precisa ser encontrada. O que é minha tensão VGS? Minha tensão VGS eu encontro através dessa equação. Para cada corrente eu vou ter uma VGS. Por quê? Porque eu tenho a corrente de dreno. I de dreno é igual a μN, capacitância do óxido, sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Se eu tenho essa VTzinho minúsculo, se eu tenho aqui, o que nós temos? Aqui esse termo é 1 mili e aqui é 1 mili. Então eu vou ter aqui 1 mA é igual a 1 mA por volt ao quadrado vezes VGS menos VT ao quadrado. Então eu tenho que VGS menos VT, passar isso para lá é 1, então VGS menos VT, o que eu vou ter aqui é que o meu, levando o quadrado para lá, eu vou ter que o meu VGS vai ser igual a VT mais 1. Essa é a equação para o meu VGS. Se o meu VGS é VT mais 1, para esse caso, se VT é 1, VGS é 2. Se VT é 3, VGS é 4. Se VT é meio, VGS é 1,5. Então eu vou ter ali que nesse caso, para essa corrente, o meu VGS ele vai dar 2 volts. 1 mais 1, 2 volts. Então eu vou ter aqui que o meu VGS para esse caso é 2 volts. 2 volts daqui para cá, 2 volts de lá para cá. Eu vou operar em 4 volts aqui. Eu vou ter 4 volts aqui. Se eu tenho 4 volts aqui, como que eu posso escolher essas resistências? Bom, VDD é 12 volts. Desculpa aqui, pessoal, não é resistência de base, é resistência de porta. Então aqui as resistências RG1, RG2. RG1, RG2. RG1, RG2. RG1, RG2. Se eu quero 4 volts aqui, daqui para cá eu vou ter 4 volts. De 4 para 12 eu vou ter mais 8. Então aqui eu vou ter uma resistência, por exemplo, 4K. E aqui eu posso ter uma resistência, por exemplo, de 8K. Essas resistências, são grandes esses valores? 4K e 8K são muito pequenos. 4K e 8K são muito pequenos. Por que antigamente nós não podíamos fazer eles muito grandes? Se nós fizéssemos RB1, no caso, e RB2, valores muito grandes de resistência, a corrente de base que circula aqui a mais, a corrente de base que circularia aqui no bipolar a mais, essa corrente de base, mesmo sendo muito pequena, como aqui é um valor de resistência muito grande, vai dar uma diferença de tensão VB considerável. E o VB não pode variar. A minha tensão aqui
VB não pode variar, senão eu vou variar a ponto de polarização do meu circuito. Tá? Esse VB é bom ser o mais constante possível. Então nós fizemos resistências um pouco mais baixas. No nosso caso aqui, isso é para o bipolar. No caso do MOS, aqui a minha corrente, que é drenada para cá, ela é consideravelmente zero. É muito baixa. Essa corrente aqui é zero, corrente de porta. Se a minha corrente de porta é zero, eu posso aumentar um pouco mais RG1 e RG2. E por que é bom aumentar RG1 e RG2? O meu sinal de entrada, aqui, ele vai entrar um sinal de tensão aqui e vai me dar uma variação de tensão aqui. Tá? Então a C, a minha tensão aqui pode variar, ela vai variar, vou ter um sinal aqui. Então esse sinal de tensão AC vai provocar uma variação na corrente de coletor, variação de VO. Então o que eu tenho aqui, se eu tenho uma entrada aqui, o que enxerga? Se eu tenho aqui, o que enxerga aqui? Eu enxergo aqui uma resistência de entrada RI. E qual que é a resistência de entrada RI? É RG1 em paralelo com RG2. Se aqui é 0 volts AC, o que eu tenho? Eu tenho que ali é 0 volts AC. Então eu tenho a minha entrada, aqui eu tenho RG1 para referência e RG2 para referência. Se aqui eu não passo corrente, se aqui a minha corrente é igual a zero, eu não vou ter resistência nenhuma aqui. Se a corrente, por exemplo, no caso da base, tem a corrente muito baixa, eu também desconsidero essa resistência, vai ser RG1 em paralelo com RG2. A resistência vista por aqui. A resistência de entrada vista por aqui vai ser RG1 em paralelo com RG2. Por isso que é bom ter resistência de entrada alta. Se eu quero medir o sinal de tensão, eu quero um voltímetro resistência de entrada alta. Tá bom? Então, em vez de 4K e 8K, em vez de 4K e 8K, eu posso fazer 400K, 800K, 80K, 40K. Valores de resistência que vão deixar aqui 4 volts e essa diferença 8 volts. 4 aqui e 8 aqui. Calculei o meu RS e agora vamos calcular baseado na nossa excursão. Eu tenho uma saída que vai ser o sinal VO pelo tempo. No tempo, o máximo que o meu VO pode atingir, o máximo de tensão aqui é o meu VDD. Então, o meu VDD, o máximo aqui é 12 volts. É o teto. Se o teto é 12, eu quero ter uma excursão de tensão aqui boa, excursionando bastante o meu sinal de tensão. Tá? Eu poderia dizer que aqui, se nós não pensarmos muito na corrente, podemos pensar que passa 1 mA em 2K, então aqui é 2 volts sempre. Aqui seria 2 volts. Poderia pensar assim, mas o que eu tenho embaixo do seno é um pouco mais que 2 volts. Por que isso? Nós temos que o nosso... Isso ocorre por conta da corrente de dreno. A minha corrente de dreno aqui para tensão máxima, qual que é o valor dela? Quando aqui é VDD, VDD aparece aqui, a corrente é zero. Se a corrente é zero, então corrente de dreno, bem no alto aqui, a minha corrente de dreno é zero. É zero, aqui no alto ela é zero. Quando eu tenho no mínimo possível de tensão, na máxima queda de tensão de VO, a corrente que passa por RD é máxima. Então aqui eu vou ter uma corrente que vai ser corrente máxima. Corrente máxima, aqui embaixo. No meio é a minha corrente média que eu vou operar, que é ID igual a 1 mA. A minha corrente, em torno dela eu vou operar. Aqui ID é igual a zero. E aqui ID, então, portanto, se é simétrico, podemos assumir que seria 2 mA, assumindo essa simetria em torno desse sinal. Então, se eu tenho 2 mA, o que eu vou ter? 2 mA passando por 2K vai me dar uma queda de 4 volts. Para 2 mA passando por aqui, 2 mA eu vou ter 4 volts, queda de tensão, e aproximadamente 0,2 volts aqui. Então, 4 mais 0,2, 4,2. E o que eu vou ter ali é 4,2 volts. Então, aqui embaixo dessa curva, o que eu vou ter, na verdade, quando ela está aqui próximo do final do seno, 4,2 volts. Bom,
Aqui seria 2,2 o que nós poderíamos chutar. Então 4,4 volts. O que eu tenho aqui de diferença de tensão? O que eu tenho aqui é que essa diferença aqui de tensão é 12 menos 4,2, 12 menos 4, 8 menos 0,2, 7,8 volts de diferença. Então, essa diferencinha que eu tenho aqui é metade de 7,8, 3,5 mais 0,4. 3,9 volts de diferença de distância aqui. Se é 3,9 volts, aqui é 3,9 K para 1 mA. Então, 1 mA tem que passar 3,9 K para dar uma queda de tensão de 9,5 volts para ficar aqui em um VO médio. Esse é o meu VO médio. Aqui é o VO médio. Esse é o meu VO médio. Meu VO médio aqui de tensão para a corrente média de 1 mA vai dar 12 menos 3,9 volts. Tá? Então eu vou excursionar em torno do quê? Eu vou excursionar em torno dessa tensão aqui, que é 12 menos 4. 12 menos 4 é quase 8, é 8,1. Essa é a polarização para um circuito com MOS. Note, para calcular VGS, nós precisamos de um termo e para calcular o circuito, nós precisamos de VT. Qual que é o ganho de tensão para esse circuito? Ganho de tensão AV vai ser igual a resistência total vista no dreno por resistência total vista na fonte, vai ser RD sobre RS, aproximadamente 4. 2, desculpa, aproximadamente 2. Eu tenho um baixo ganho de tensão. Por quê? Porque a impedância, basicamente RS, está limitando o meu ganho RD sobre RS. RD não tem como eu mudar para operar aqui no meio. Então, meu RS, o que eu poderia fazer é usar um capacitor de passagem aqui. Usando o capacitor de passagem, o que eu vou fazer é passar toda a corrente AC por esse capacitor. Eu prefiro passar por esse capacitor, porque esse é um grande capacitor. Basicamente, a impedância vista por aqui vai ser nula. Então, vai passar toda a corrente por aqui. Mas eu vou tirar o meu sinal de tensão sem influenciar a minha polarização também por um capacitor de saída ou capacitor no dreno. Aqui é um capacitor de passagem no emissor. E eu vou também colocar meu sinal de tensão por um capacitor de entrada também para a minha flutuação VI. Então eu vou ter aqui um capacitor de entrada, CG, por exemplo. Tá? Existem algumas considerações aqui. Nós temos algumas considerações. Quais são as considerações que nós podemos colocar aqui no quadro? As considerações que nós temos são sobre as resistências. Se eu usar um RG1 ou RB1 muito grandes, vai ser bom, porque eu vou aumentar minha resistência de entrada. Mas no bipolar, RB1, por exemplo, e RB2, elas têm algumas implicações. Se eu aumentar RB1 e RB2, por exemplo, o que eu vou ter? Aumentando RB1 e RB2, eu vou ter que eu vou aumentar minha resistência de entrada. Se eu aumentar minha resistência de entrada, vai ser bom, porque é uma maneira de medir tensão, sem danificar, sem carregar o circuito. Se eu meço a tensão por uma alta resistência, se eu tenho um circuito aqui que tem um funcionamento, eu pego 2 terminais dele, eu quero medir a tensão aqui com um voltímetro. Se eu quero medir a tensão, vou colocar uma alta impedância, de modo que onde quer que eu ligar, não vou influenciar o circuito, não vou passar corrente aqui. Quando eu coloco algo que é mais parecido com uma carga, uma tensão menor aqui, se eu coloco uma tensão menor aqui, RL, para drenar uma certa corrente, eu vou acabar drenando corrente. Nós falamos de carregando o circuito, nós chamamos isso. Quando eu coloco coisas que baixa impedância, eu vou carregar o circuito de entrada. O meu primeiro circuito vai ser carregado. Ele vai ter que mandar muita corrente aqui e vou destoar a minha tensão que eu estava medindo. Se ali ser uma tensão, pode ser até diminuída por conta disso. Então o que acontece é que aumentar o RIN é bom se eu quero um voltímetro, como medir uma tensão, porque eu não vou enfiar no meu circuito, não vou carregar o circuito que eu estou medindo. Mas, no entanto, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que quando eu faço isso, eu também tenho outro efeito. Eu sou menos estável na minha polarização. Por quê?
porque é menos estável a minha polarização. Se eu tenho, no caso de uma corrente de base, se eu tenho uma corrente de base aqui, a minha corrente de base, se eu tenho uma corrente de base passando por aqui, a minha corrente de base, se uma corrente de base IB, por exemplo, passa por aqui, mesmo que ela seja pequena, se eu tenho uma resistência aqui muito alta, qualquer micro que passar aqui vai dar uma queda de tensão. No entanto, para o MOS ela é zero, mas para o bipolar, se eu tenho uma corrente de base aqui, eu não posso aumentar muito esses resistores, senão eu vou interferir no meu ponto de polarização que vai flutuar em 4 volts. Não com o sinal AC, mas do ponto de vista da polarização. Então eu vou ter um circuito menos estável, a minha polarização, se eu aumentar muito o valor de RG1, RG2, de RB1 e RB2. Qual é o outro caso que nós temos? O outro caso que nós temos é o outro compromisso. Esse é um compromisso. O outro compromisso que nós temos é de resistência de emissor. A resistência de emissor eu quero fazê-la baixa. Por que eu quero fazer a resistência de emissor baixa? Está aqui nesse gráfico. A minha queda de tensão aqui de 4.2 volts e 2 volts está diretamente relacionado a RS, que a queda de tensão é em RS. Então, quanto maior meu RS, maior minha queda de tensão nele, eu vou apertando a minha excursão de tensão. Então, se eu faço RS pequeno, eu aumento a excursão de tensão. Se eu faço RS pequeno, eu vou aumentar a excursão da tensão. Se aumenta a excursão de tensão, isso é bom. No entanto, o RE, para que ele serve? Para que serve o meu RE aqui, o RS? O meu RS serve para dividir a tensão de base entre um αRm e uma outra resistência grande. Essa é não linear, essa é linear. Então, o que seria o αRm? O meu αRm, ou RM nesse caso, ele é uma resistência. Como nós podemos ver no gráfico, a corrente de dreno ou corrente de coletor, ela tem ele tem um gráfico com a tensão de controle VGS. Se eu tenho um gráfico aqui, como que era o gráfico? Ele, depois de VT, ele aumentava quadraticamente ou exponencialmente para outro caso. Então aqui, a inclinação dessa curva pode ser GM por 1 ou pode ser RM por 1. Se aqui for embaixo for RM, essa distância, nesse caso vai ser 1. Então a minha inclinação é menos 1 sobre RM, é 1 sobre RM. A minha inclinação aqui dessa curva. Então é altamente não linear aqui. O que acontece é que a tensão aplicada aqui, VGS, a tensão VGS, se ela variar um pouquinho, varia muito. Uma pequena variação de VGS vai dar uma grande variação da minha corrente de dreno. Então o que acontece? Acontece que essa tensão não pode ser aplicada toda em RM, porque flutuações aqui vão me dar uma flutuação muito grande na polarização do meu circuito quanto à corrente de dreno. Então eu vou distribuir essa tensão VB em um RM e um RS. Veja, se RM for 25 ohms e o meu RS for na casa de alguns Ks, por exemplo, 10 Ks, o que acontece? É muito maior 10K do que 25 ohms. A tensão VB aplicada aqui vai ficar um pouquinho só em RM e muito em RS. Então, se eu flutuar aqui, essa flutuação vai ser transmitida em baixas flutuações de RM aqui. Tá? Então, eu aumento a minha excursão de tensão. No entanto, eu também diminuo, meu circuito fica menos estável em termos da minha polarização. Então eu tenho um compromisso de RB e RG e um compromisso de RE e RS. Tá? Essa polarização é de circuitos discretos, em que usa muitos circuitos como esse com vários resistores. A lógica com polarização integrada, ela é mais com fontes de corrente do que com resistores. Vou minimizar os resistores passivos. Vamos analisar as nossas fontes de corrente. Fontes de corrente são boas para polarizar transistores, são boas para serem cargas ativas, são boas para medir a impedância. Se eu garanto a corrente em uma malha, a queda de tensão vai depender da minha impedância, da minha resistência ali,
E a tensão é fácil de medir. Eu meço a tensão, garanto a corrente, meço a impedância. Ou então, diversas coisas nós podemos usar com a nossa fonte de corrente, ela é bem útil em todos os nossos circuitos. Vamos para a nossa próxima aula em que nós vamos abordar as fontes de corrente. Obrigado e até mais.